Olá, galerinha! Somos alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de Licenciatura em Biologia. Esse vídeo é da produção dos discentes Edneia Cardoso, Gleice Silva, Jaqueline Almeida, Juliana Damascena, Jusileia Lima, orientadas pelo professor Gabriel Ribeiro. Convidamos vocês a conhecer nosso canal disponível no link abaixo. Acesse, compartilhe e deixe seu like. O tema de hoje é as práticas de cura tradicionais na África pré-colonial. Em continuidade com a aula anterior do sistema genital feminino, agora vamos abordar um assunto muito importante, que é o processo histórico da cesárea. Mas antes disso, quem vocês acham que foram os pioneiros nessa prática cirúrgica? E se eu te contar que foram os africanos, ficaria surpreso? Como em geral não existe muito conhecimento sobre as práticas africanas, vamos estar abordando um processo cirúrgico através do conhecimento desse povo. Ficou curioso? Vamos lá embarcar nessa aventura recheada de conhecimentos. Cesárea, cesariana e César. Mas o que é que esses termos têm em comum? A cesariana é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo a extração do feto por via abdominal, que é feita através de um pequeno corte realizado acima da pubis da mãe. A cesariana é indicada em situações em que o parto normal apresenta risco tanto para a mulher quanto para o recém-nascido, como em casos de desvio incorreto do bebê, gestante sem passagem ou com problemas cardíacos. Agora que você sabe o que é cesárea, vamos compreender o contexto histórico. Então, diz a lenda que esse tipo de procedimento cirúrgico era aplicado em mulheres que morreram no parto. Os bebês eram extirpados do útero da mãe, lá no reinado de Numa Pompólis, entre 715 a 72 anos antes de Cristo, originando a lei chamada Lei Real. No entanto, veio o reinado de César e passou a se chamar Lei Cesárea em homenagem a ele. Um fato bem curioso é que os partos abdominais eram conhecidos na antigos judaicos, o Talmud, que é um livro de escrita judaica que prescreve leis de higiene para sobreviventes da operação, mas não oferece nenhuma evidência clara sobre cesáreas em mulher viva, pois esses partos eram realizados em mulheres que já tinham vindo a óbito. Vale ressaltar que a primeira cesariana autêntica documentada em uma mulher viva foi realizada em 10 de abril de 1610, por dois cirurgiões da Saxônia Trautmann e Gust. A paciente sobreviveu 25 dias de pós-operatório, mais tempo do que mulheres que se submeteram a cesarianas durante os próximos séculos. E daí por diante foram feitas várias outras cirurgias em diversos lugares, como em Paris, entre 1750 e o final do século XVIII, por Demer, na Inglaterra. Porém, esse processo não tinha resultado de sucesso. A maioria dessas mulheres solteiras morriam de hemorragia ou infecção, pois as suturas uterinas eram consideradas perigosas. Mas grandes mudanças estavam por vir em 1882. Monografias de Sanger sobre a técnica de incisão longitudinais e suturas do fundo do útero reduziam drasticamente o risco das hemorragias, mas ainda assim corriam o risco de infecção. Na introdução com sucesso da esterectomia, que consiste na retirada do útero, das trompas e do ovário, dependente dos órgãos afetados e do tipo de esterectomia escolhida. Todavia, contornaram os dois perigos dos partos abdominais e, a partir desse momento, essa técnica ficou conhecida como a classe cesariana. Esse método, conceituado de método Poro, foi adotado por muitos centros e os obstetras continuavam a pregar esse método com indicações drasticamente modificadas. Bom, galerinha, vale ressaltar que trabalhar temas como esse é de importância total, já que aumenta o conhecimento intelectual, nos ajudando a compreender e transformar a realidade que estamos inseridos. Com grande entusiasmo, vamos refletir sobre os partos abdominais na África, práticas de rituais de cura que obtiveram êxito. Apesar dos africanos não usarem escritas, seus conhecimentos eram passados de forma oral, na base do diálogo. No entanto, os papiros egípcios têm evidências documentais de que os africanos usavam materiais de sutura, como agulhas, couro, tendões de animais e fio traçados de intestino de animais, entre 2500 a 300 anos antes de Cristo. A legitimação dos partos praticados na África parte do reconhecimento de Robert William Felk, que menciona realizações dessa prática em sua dissertação médica escrita em 1885, qual relata as especialidades de um parto abdominal praticado pelos ugandenses,
que de fato não tinha sua arte reconhecida. Vamos à história de como ocorriam essas práticas. De início, sedava a mulher com um banho de vinho de banana, que estava em estado semi-intoxicado. Esse vinho de banana tinha propriedades que ajudavam a mulher a não sentir dor, como anestesia. Ele observou que a mulher ficava completamente nua, com uma faixa de bambu, que era um tecido feito de casca de árvore, prendendo seu tórax, e com a outra faixa de bambu prendia suas coxas, e um homem segurava seu tornozelo. O homem ficava parado ao seu lado direito e firmava o seu abdômen, e o operador ficava ao seu lado esquerdo, com uma faca para o alto, murmurando o encantamento. Essa questão do murmuramento é muito importante, pois elas são ligadas às suas matrizes. Logo após isso, lavavam as mãos e o abdômen do paciente, primeiro com vinho de banana e depois com água, se higienizando e higienizando o paciente, e emitiam um grito estridente que era ouvido pela multidão reunida do lado de fora. Esse gesto era uma forma que eles tinham de se conectar aos seus antepassados e com a sua religião. E procedia a cirurgia realizando um corte rápido. Toda a parede abdominal e parte da sua parede uterina era cortada por uma incisão e o líquido amniótico disparava. Os pontos de sangramento da parede abdominal foram tocados por um ferro em brasa, por um assistente, e o operador aumentava rapidamente o tamanho da incisão uterina. Enquanto isso, outro assistente segurava a parede abdominal, separando com as mãos, e passava a segurar a parede uterina, separando com 2 dedos, mas ao mesmo tempo separava a parede abdominal. E nesse momento, o bebê era retirado e entregue ao assistente, e o cordão umbilical era cortado. Um fato interessante é que as cesáreas na Europa falharam por causa de hemorragia e infecção nas mulheres devido à incapacidade dos cirurgiões europeus de coagular o sangramento durante as operações abdominais e a falta de asepsia, como lavar as mãos e a barriga da gestante, o que resultou na morte de várias mulheres. Mas diferente dos europeus, os ugandenses já possuíam a consciência do quanto era importante a higienização, e com isso eles encontraram uma maneira de contornar toda a situação. Todo parto cesáreo era devidamente cuidado durante e após a prática cirúrgica, evitando problemas futuros como hemorragias ou infecções. A única observação era para o aleitamento materno, que era resolvido através de paredes e outras mulheres que também tinham tido o bebê. Elas doavam leite materno. Vale ressaltar que as cesáreas de hoje são facilitadas pela tecnologia. No entanto, na prática de origem africana, salvou muitas vidas. Enfim, podemos concluir que o relato de Felkin mostra claramente que os africanos eram especialistas em partos abdominais. O uso do ferro em brasa e o curativo são comparáveis aos procedimentos cirúrgicos modernos. Mesmo o uso de suturas e sua subsequente remoção é altamente científico. Alguns conhecimentos foram fundamentais para que todo esse procedimento tivesse êxito, podendo se relacionar esses conhecimentos com o modo em que é realizada a cesárea atual. Um grande exemplo disso é o uso do vinho de banana, que é comparável à anestesia moderna, e o uso do vinho para lavar as mãos do operador e o abdômen da mulher, que pode muito bem ser comparado aos métodos modernos de lavagem. As cesáreas na Europa falharam por causa da hemorragia e infecção, devido à incapacidade dos cirurgiões europeus de coagular o sangramento durante as operações abdominais. Mas, como dito antes, os cirurgiões africanos levavam uma maneira de contornar isso. Portanto, é fácil presumir que os africanos eram maiores artesãos do que os europeus nas técnicas de parto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima.